Fala aí, eu sou o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre equação polinomial? Então, equação polinomial muito vai ter a ver com os polinômios. Ora, temos um Sherlock Holmes aqui, certo? Então, presta atenção aqui no seguinte, ó. Quando a gente estiver falando sobre equação polinomial, a gente vai ter um polinômio, p de x qualquer, sendo igualado ao nosso zero, beleza? Então a gente vai ter aí, ó, diversos tipos de polinômios, né? Polinômios com diversos graus diferentes sendo igualados a zero, como esses carinhas aí que eu coloquei para você, beleza? Então a gente vai estar interessado, quando a gente tiver uma equação polinomial, uma equação como essas aqui que você está vendo, em encontrar as raízes dela, ou seja, os valores que vão fazer essas equações serem verdadeiras, beleza? Vamos então separar as nossas equações de acordo com seus graus, beleza? Primeiro vamos aprender a resolver a equação do primeiro grau. E para isso, a gente vai utilizar de um exemplinho, beleza? Joãozinho, nosso famoso João, vai lá numa barraquinha da esquina dele e quer comprar um salgado. Só que ele quer comprar um salgado e o refri para não descer seco, beleza? Ele sabe que o salgado custa R$4 e que o salgado mais o refri vai custar R$7. Daí eu lhe pergunto, quanto vai custar esse refrigerante? Beleza? É um probleminha bem fácil, mas que a gente vai utilizar para entender aquilo que a gente quer, tá ok? Então, ó, a gente sabe que o salgado, nosso Szinho aqui, mais o refrigerante vai custar R$7, beleza? Só que a gente também sabe que esse salgado custa R$4, certo? Então a gente consegue equacionar esse nosso problema dessa forma aqui. 4 mais R vai ser igual a 7. Qual será então o valor que ele vai ter que dar para o refrigerante, beleza? O que a gente está interessado aqui é isolar a nossa incógnita. Nesse caso aqui, a nossa incógnita é o refrigerante, é o R, tá ok? Como é que a gente faz com isso daqui? Então, a gente tem isso daqui de um lado e o 7 do outro, beleza? O que eu quero que você tenha em mente sempre? Como que a gente vai isolar a nossa equação? Quando a gente está falando de uma equação, a gente está pensando em uma balança. Ou seja, lembra aquelas balanças de feira que a gente normalmente vê na feira, aquela balança mais manual, mais arcaica? As balanças elas funcionam assim, se você põe um peso de um lado, você precisa contrabalançar do outro, certo? Então, por exemplo, o que está me atrapalhando aqui de isolar o meu R? Não é esse 4 aqui? Então eu preciso tirar esse 4 e passar ele para o outro lado, certo? Então eu vou tirar 4 desse lado de cá, só que opa, se isso daqui é uma igualdade, se isso daqui é uma balança, se eu tirei 4 do lado de cá, eu preciso também tirar 4 do lado de lá. Só que, quando eu fizer isso, o que vai acontecer? 4 menos 4 vai dar 0, né? Então, a nossa resposta vai ser, ó, o nosso R vai ser igual a 7 menos 4, que vai dar, necessariamente, R$3. Belezinha? Óbvio, você não precisa sempre colocar esses caras aqui, né, dos dois lados, assim, para resolver as suas equações. O que você precisa se lembrar é que esse valor que tiver aqui, ele vai passar para o lado contrário, para o outro lado, fazendo a operação inversa. Se está sendo somado, igual está aqui, vai subtraindo. Se está multiplicando, vai dividindo. Se está fazendo uma potência, vai passar para o outro lado fazendo raiz e assim por diante. Tá ok? Generalizando esse comportamento aqui, como é que a gente vai resolver equações daquele tipo lá? A gente vai ter a nossa equação como ax mais b igual a zero, certo? Onde a e b são valores reais, quaisquer valores possíveis, tá ok? Então, ó, passando esse b para o lado de lá fica menos b, e o a que estava multiplicando o x passa para o lado de lá dividindo. Então, o nosso conjunto de solução vai ser igual ao menos b dividido pelo a, tá ok? Tranquilinho? Sistema de equações. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar ao exemplo lá do Joãozinho? O Joãozinho agora quer comprar um biscoito e um suco, certo? Só que ele sabe que o biscoito
mais o suco custa 5 reais. E ele sabe que se ele pegar o preço do biscoito e subtrair do preço do suco, isso vai custar 3 reais. A pergunta é, quanto vai valer o preço do biscoito e quanto vai valer o preço do suco, certo? Então, se a gente for equacionar isso daqui que a gente tem, a gente consegue gerar duas equações diferentes, né? A primeira, a gente sabe que o biscoito mais o suco, né, vai ser igual a 5 reais. E a gente sabe que o biscoito menos o suco vai ser 3 reais, beleza? Ora. A gente tem aqui duas incógnitas, o B e o S. A gente não sabe resolver coisas assim, a gente precisa reduzir isso a uma incógnita, porque aí a gente sabe resolver as nossas equações. Como a gente vai fazer isso? A gente precisa isolar uma das incógnitas e substituir na outra equação. Oh my God, como eu farei isso? Calma que o tio Lucas vai ajudar você, beleza? Vamos lá. Ó. Vou pegar essa equação aqui de baixo, beleza? Podia pegar de cima também, tanto faz. Vou isolar o valorzinho do B ali, ó. Se eu passar esse menos S que está aqui para o lado de lá, vai ficar mais S, certo? Então eu vou pegar esse valor aqui que eu acabei de descobrir para o meu B e vou substituir na minha primeira equação, certo? Substituindo na minha primeira equação, o que a gente vai ter? Ó? No lugar do B eu vou colocar o 3 mais S. Então coloquei isso aqui no lugar do B. Vou ter que somar ali S e isso aqui vai ser igual a 5. Somando esses caras aqui, ó, S mais S vai dar 2S, né? Vou ter o meu 3 ali na frente. Vou passar esse 3 para o lado de lá. Então, se ele está somando aqui, né, está com sinal positivo, ele vai negativo. Então, vai ficar 2S igual 5 menos 3. Então, o meu S vai ser 2. O 2S vai ser igual a 2. E o meu S, necessariamente, vai ser igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. Show de bola? Ou seja, o preço do meu suco vai ser igual a R$1. Se eles dois somados precisam dar 5, isso significa que o preço do biscoito vai ser igual a R$4. Show de bola? Tranquilinho? Equação do segundo grau. Então agora, quando a gente está falando de uma equação do segundo grau, o maior valor que a gente vai ter aqui, ó, no nosso polinômio, vai ser o 2 lá no nosso expoente, junto à nossa incógnita, que normalmente vai ser o x, beleza? Escrevendo em termos gerais, a equação do segundo grau vai aparecer dessa forma aqui. Ah, Lucas, como a gente vai resolver isso? Meu Deus, o que a gente faz? Você já deve ter ouvido falar sobre o Bhaskara, né? E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente diz que o x ele é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Isso você já deve ter gravado, né? E o delta, ele é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então vamos a um exemplo, a gente entender isso aqui, como é que isso aqui vai funcionar. Coloquei uma equação pra gente, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar o valorzinho do delta. O delta a gente viu ali na outra telinha, que é b ao quadrado menos 4ac, né? Então, ó, o a, o b e o c, nesse caso aqui da gente, a gente vai ter, ó, o a igual a 1, o b igual a menos 5 e o c igual a 6, certo? Então, ó, vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o 1, vezes o c, que é 6. Então, o delta vai ser 25 menos o 4 vezes 1 vezes o 6, que é a mesma coisa que 4 vezes 6. Então, o delta vai ser 25 menos 24, né? Que vai dar 1. Então, meu delta vai ser igual a 1 nesse nosso caso. O x ele vai ser menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre o 2a. Então, ó, como o meu b é menos 5, vai ficar, ó, menos o menos 5, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que a gente acabou de descobrir que é 1, sobre 2 vezes o 1, que é o valor do a. Show de bola? Então, o meu x vai ser 5 mais ou menos, raiz de 1 dá 1, né? Sobre 2. Show de bola?
A partir disso aqui, a gente vai encontrar duas respostas diferentes, duas raízes possíveis. Porque isso daí que é o interessante, né? Se é uma equação do primeiro grau, a gente tem uma raiz. Do segundo grau, a gente pode ter até duas raízes, e assim por diante. Do terceiro grau, 3, do quarto, 4 raízes, e assim por diante. Então, ó, aqui eu vou gerar um x1 e um x2, certo? O meu x1 vai ser a parte positiva e o x2 a parte negativa. Então vai ficar, vai ficar 5 mais 1 sobre 2, e aqui 5 menos 1 sobre 2. 5 mais 1 dá 6, dividido por 2 vai dar 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2 vai dar 2. Então, essas aqui são nossas duas respostas para esse exercício. Ou seja, a solução da gente vai ser 2 e 3. Show? Com respeito ao delta, eu quero que você atente sempre a uma coisa muito importante, que é o seguinte. Se o delta ele for maior do que zero, a gente tem duas soluções que vão ser necessariamente distintas. No entanto, se o delta for igual a zero, essas soluções vão ser iguais, ou seja, eu vou encontrar o x1 sendo igual ao x2. E se o delta for menor do que zero, o x1 e o x2 eles não vão pertencer ao conjunto dos reais. Então, muita, mas muita atenção a isso, beleza? Equações de graus maiores. O que a gente vai fazer? A gente vai fatorar o nosso polinômio em polinômios de graus menores. Vou colocar aqui um exemplo para você. Tenho aqui uma equação do terceiro grau, beleza? O que a gente vai fazer para resolver isso? A gente vai fatorar esse nosso polinômio aqui. Aí você pode fatorar usando vários artifícios, né? Bruch-Ruffini, coisas do tipo. Eu fatorei aqui pra gente e já encontrei esses valores aqui, ó. A gente pode testar esses valores aqui e ver que eles são raízes, ó. Então, ó, x menos 1 e x ao quadrado menos 5x mais 6. Se a gente multiplicar esses caras, a gente vai chegar nesse nosso polinômio aqui de cima, certo? Agora, o que a gente sabe aqui, ó? Que ou esse cara aqui vai ter que ser igual a zero, ou esse outro cara aqui vai ter que ser igual a zero. Por quê? Quando a gente tem uma multiplicação, para isso ser igual a zero, um dos fatores precisa ser igual a zero, beleza? Então, ou esse cara vai ser igual a zero, ou x ao quadrado menos 5x mais 6 vai ter que ser igual a zero. Então, resolvendo essas duas, a gente encontra as nossas três alternativas, beleza? Então, a nossa solução aqui vai ser o x1 igual a 1, x2 igual a 2 e o x3 sendo igual a 3. Show de bola? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.